noite, o UXTV Notícias está no ar. Confira os destaques da edição que você acompanha a partir de agora. Casa de 1910 em Flores da Cunha ganha espaço para turistas e memorial em homenagem à imigração italiana no município. A lua esteve cheia nesta semana e vamos mostrar uma matéria especial sobre este satélite que fascina e encanta a humanidade. Agora no UXTV Notícias. Flores da Cunha inaugurou a Casa Centenária, uma edificação histórica que vai abrigar a Casa do Turista e o memorial das famílias Falavinha, Soldatelli e Antoniazzi. Junto ao Parque da Vindima Eloy Kuntz, a construção representa parte da história do município. As casas guardam as memórias de quem as habitou? Talvez, diriam algumas pessoas. Mas quem mora em uma residência jamais esquece do período em que nela viveu. Dona Odali morou nesta casa durante a maior parte da vida. A edificação foi construída por volta de 1910, em ocasião do casamento de seus pais, Asdrubal Falavinha e Esther Soldatelli. Ela recorda com carinho os momentos que viveu na residência. Eu me lembro da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Sabe, da nossa família nós éramos em 4. E eu sou a última dos moicanos, porque todo mundo já está do outro lado. Mas eu me lembro, sabe, a minha vivência aqui quando eu era pequenininha, no quarto, a minha irmã fazendo, como é que se diz, crochê, e eu deitava na cama porque eu estava doente. Eu devia ter uns 4, 5 aninhos. A ideia de doar a edificação para a comunidade de Flores da Cunha partiu do filho de Dona Odali, Asdrubal, que leva o mesmo nome do avô. Foi uma forma de contribuir na preservação da história de 4 gerações da família e do patrimônio local. São 4 gerações que moraram, a 5ª geração é minha filha que não morou, ela tem 3 meses, enfim. Mas meu bisavô, que foi a primeira geração, e bisavó vieram da Itália. Meus avós, minha mãe, eu morei até os 5 anos. A questão de preservar a memória através da arquitetura é um exemplo de como nós podemos, como cidadãos, valorizar o nosso passado através, né, desse resgate da arquitetura. A casa, que ficava no centro da cidade, ganhou um novo endereço: o Parque da Vindima Eloy Kuntz. Nós tivemos que dividir a casa em praticamente 3 fatias, né? A parte térrea, que foi necessário a gente desmontar ela toda. O segundo pavimento, que abriga o memorial da família Falavinha, Soldatelli e Antoniazzi, foi trazido inteiro. O telhado a gente simplesmente deitou ele em cima. Depois, quando chegamos aqui, a gente começou a reconstruir. A estrutura é toda original. Eu diria assim que, como teve algumas substituições, a gente mantém 90% da originalidade da casa. Os vidros, as aberturas, o estilo da casa, a função, a escada. E um dos objetos que mais chama a atenção aqui na Casa Centenária são os interruptores de energia elétrica, típicos da época. Eles precisavam ser girados para apagar ou acender as luzes. Para nós foi um presente, porque nós queríamos justamente um símbolo que pudesse, porque a gente sabe que não dá para crescer sem lembrar da história. Então nós queríamos ter alguma coisa, algo que simbolizasse um projeto nosso, que é de cuidar do patrimônio histórico. Então, a partir desta Casa Centenária, nós estamos desencadeando todo um processo, primeiro, de resgatar quais são os prédios históricos que nós temos, e já sabemos são muitos, de resgatá-los e depois fazer um projeto de restauração, de tombamento. Preservar a nossa história é algo maravilhoso, porque os pais que educam os filhos, eles têm história. E os pais que não educam não têm história. É um conjunto de coisas, é uma maravilha isso aqui, para mim. E para a cidade também. Bom,
eu recebo agora a diretora do Instituto de Memória Histórica e Cultural da UX, a também historiadora Luísa Iotti. Boa noite, Luísa, tudo bem? Boa noite. A gente até se emociona, né, Luísa, assistindo uma reportagem dessas e a iniciativa de famílias na questão da preservação, porque muito já desabou literalmente. Aqui em Caxias também existiam vários casarões que poderiam ter sido preservados, né? Qual é a importância, né, dessa atitude, desse apego das famílias em preservar, em compartilhar a história, não é, da imigração italiana, enfim? Eu acho que isso que nos faz diferente, né? Eu acho que preservar a história é o que mantém um povo diferente de outro, é o que mantém um país, é o que mantém uma cidade diferente da outra. Num momento em que a gente vive de globalização, em que todo mundo anda de calça jeans, em que todo mundo anda de camiseta, né? A gente precisa preservar nossas raízes para mostrar assim, olha, eu sou diferente porque eu tenho uma história diferente. Meus avós eram de uma outra etnia, de uma outra geração. Eles rezavam de um outro jeito, eles pensavam viviam de um outro jeito, viviam de um outro mundo. E em função disso, eu sou assim. Eu posso estar de calça jeans, eu posso estar de camiseta, mas eu penso de uma outra maneira, que é diferente do que um que vive nos Estados Unidos pensa, de que um que vive em São Paulo pensa. É isso que me mantém uma pessoa diferente daqui que vive em outro lugar. Agora, a nossa região, Luísa, ela é bastante rica nesse sentido, embora nós poderíamos ter mais espaços culturais que provém de casas, como esta Casa de Flores da Cunha, mas é uma pena, porque tem muita gente que não se dá conta do valor que isso tem para a sociedade. Eu acho que são famílias, iniciativas como essa da família Falavinha, são iniciativas que são novas, né? Que são recentes. É verdade. Nós tivemos uma época na região que era preciso demolir tudo para construir coisas novas, para mostrar que a cidade estava crescendo, que a região estava crescendo, que o progresso estava chegando. Então, se a gente for ver, por exemplo, o centro das nossas cidades, em especial de Caxias, ele foi reconstruído diversas vezes em cima dele mesmo, né? Então, nós vamos ter prédios como o Banco da Província, que era um prédio lindíssimo, o Banrisul ali, onde é o Banrisul hoje, que já foi teatro, já foi cinema. Então, às vezes, a gente mesmo, que já tem uma certa idade, a gente, ao dar uma indicação, diz, lá onde era a Livraria Saldanha, perto da antiga prefeitura, então não fica olhando, dizendo em que época que tu viveu, né? É verdade. Então, as nossas referências vão se perdendo, com essa mudança rápida. Então, a gente até parabeniza as famílias que preservam isso, com né? certeza. Todo esse acervo, com né? certeza. As cidades ganham com isso, as futuras gerações ganham com isso. Então, tá. E a gente está vendo agora que o turismo também ganha com isso. Tá certo. Luísa, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Que Eu TV que Notícias. agradeço. Foi um prazer. Especialistas italianos em tratamento de águas residuais visitam empresas da região para conhecer processos de gestão de efluentes. É o que você vai ver a seguir.